Trago no devocional de hoje uma ceia que você nunca queira participar. Uma ceia que será horrível ou terrível. Sempre que falamos de ceia, lembramos de algo bom, do corpo de Cristo, de comunhão e entre outras coisas. No futuro, terá uma ceia. Essa ceia chama-se Bodas do Cordeiro. Mas hoje estarei falando da ceia do grande Deus. Qual a diferença? Vamos lá? Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu quero deixar bem claro para você que se você curtir e comentar esse vídeo e a plataforma do YouTube, o algoritmo, pega ele e manda para mais pessoas. Se você não fizer isso, a tendência é ele ficar esquecido cada vez mais. Primeiramente, eu queria deixar bem claro para vocês que não se trata de uma aula de escatologia bíblica. É apenas um devocional bíblico. Estamos falando aqui da palavra de Deus e fazendo uma oração todos os dias. Tem esse estudo aqui no canal explicando detalhes sobre a ceia do grande Deus e todos os detalhes do Apocalipse e de escatologia. Livro do Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 17 diz assim: E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo: Todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Aí o texto começa a complicar dizendo: Para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e a dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres, servos, grandes e pequenos. Vamos lá. Esse evento que eu acabei de ler para vocês aqui não é as bodas do Cordeiro, que as bodas do Cordeiro é um evento para a igreja, é um evento maravilhoso que todos os salvos em Jesus Cristo sonham em participar desse evento, mas aqui é um evento considerado ruim. Então você observa aqui que esse anjo que estava no sol, alguns questionam se esse anjo estava apenas recebendo a luz do sol ou se ele estava em cima do sol, dentro do sol, mas ele estava clamando todas as aves. Então, provavelmente ele estava em cima, ele estava falando com as aves e no sol, chamando as aves, e aves de rapina. Eu falei aqui esses dias que aves sempre têm símbolo ruim na Bíblia. Eu nem citei esse versículo aqui, mas aqui as aves, elas vêm para comer, são aves de rapina, né? A gente chama aqui de urubu, e essas aves vêm para comer a carne das pessoas que serão mortas no Armagedon. Exatamente, essa aqui é a batalha do Armagedon. Vai ter um terremoto universal. Terremoto universal significa que todas as nações do mundo sofrerão com o choque quando Jesus Cristo voltar na sua parousia. Ah, sim, tem a diferença de raptos, de arrebatamento para parousia. Raptos é quando Jesus vier buscar a sua igreja. Isso é um arrebatamento de igreja. Mas quando Jesus estiver voltando com a sua igreja para derrotar o anticristo, o falso profeta e prender Satanás, aí não será um raptus, aí será uma parousia, onde Jesus Cristo estará manifestando. É nesse dia, é nessa passagem em que a Bíblia diz que todo olho verá. Então todos verão, porque no arrebatamento isso não vai acontecer. No arrebatamento só os salvos que que ouvirão a voz do noivo, que ouvirão o toque da trombeta. Eu sei que isso é talvez simbólico, mas eu estou deixando bem claro que só aqueles que ou morreram em Cristo
ou estiverem com azeite de reserva em suas lamparinas e lamparinas acesas, é que vão ouvir a voz do Cordeiro, é que serão arrebatados, vamos dizer assim. Se você observar aqui, naquele tempo era muito horroroso, vamos dizer assim, era muito preocupante se a pessoa não pudesse ser enterrada. Inclusive a mitologia grega tem várias histórias sobre isso. Aqui, nessa batalha aqui, essas pessoas não serão enterradas, não terá sepultamento, não terá cortejo, não terá lápides bonitas, grandes, com frases bonitas escritas, não. Terá apenas corpos estendidos por toda a parte e aves do céu, alimentando, feliz da vida. Esse aqui é o que chama de banquete do grande Deus. E se você observar também aqui, o texto vai falar carne de reis, carne de tribuno, carne de forte, carne dos cavalos, carne dos cavaleiros, carne dos homens livres, dos servos, dos pequenos e dos grandes. Deus fez questão de separar todos os homens aqui. Então, nesse dia, não vai ser só rico ou só pobre, não. Nesse dia, todos que se levantarem contra o nosso Deus será destruído por ele, morto. Não é aniquilação, não é que vai acabar para sempre, não. Será morto. E aqui as aves vai comer. Agora, observe outro detalhe muito interessante aqui. O texto diz carne de rei, carne de tribuno, carne de forte, carne de cavalo, carne de cavaleiros e de livres e tal, e servos. Por que o texto vai chamá-los de carne o tempo todo? Porque eles viveram na carne o tempo todo. Eles viveram na obra da carne. E quais são as obras da carne de acordo com Gálatas? É todo tipo de pecado. E se eles viveram na carne, eles são carne, e agora as aves dos céus comerão as suas carnes. Deixa eu ler para você aqui o versículo, o próximo versículo. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, para fazerem guerra contra aquele que estava assentado sobre o cavalo e sobre o seu exército. A besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, e que enganou os que receberam o sinal da besta. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Então, o texto aqui está dizendo que a besta, o anticristo e o falso profeta vai organizar para fazer batalha contra Jesus. Sim, quando ele descer ali no Monte das Oliveiras. Nessa hora, com um exército de 200 milhões de soldados, todos bem equipados, porque o anticristo terá uma aliança, ele fará aliança com muitos. As nações da terra mandará presentes para ele. Ele será muito respeitado por todo mundo. Terá soldado de todas as nações lá. Claro, eu não sei se é todas as nações, mas muitas nações poderosas estarão aliadas com o anticristo aqui. E nós falamos de 200 milhões de cavaleiros. Isso todos preparado para a guerra, para enfrentar Jesus Cristo, que vem montado sobre um cavalo também com a sua igreja. Então, eu queria deixar bem claro para vocês que esse evento aqui, onde acontece a ceia do grande Deus, quem vai comer nessa ceia, quem vai alimentar dessa ceia, são as aves de rapina, são os urubus, esses animais aí, eles que vão comer a carne dos homens naquele tempo. E qual que seria então a ceia boa? Ela está aqui um pouquinho atrás, que no mesmo capítulo 19, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse vinho linho fino. E o versículo 9,
E disse-me, escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqui no canal eu tenho vídeo na playlist de escatologia, de Apocalipse. Pode procurar lá, bodas do Cordeiro. Lá eu separo o Cordeiro, da esposa, dos que são chamados para a ceia. Tá tudo separadinho, porque lá é um estudo escatológico. Aqui é apenas um devocional. Estamos falando da palavra de Deus e fazendo uma oração diária. Mas se você quiser aprofundar na escatologia, eu tenho um estudo prontinho aqui. Pesquisa aqui no canal a minha playlist de escatologia. Então aqui nas bodas do Cordeiro, o que é bodas? É o banquete, é o casamento, é a união definitiva da igreja com Cristo. Sim, a igreja sempre está com Cristo. Vamos observar uma coisa aqui? A igreja estará com Cristo. Quando aconteceu o arrebatamento da igreja, a igreja foi Cristo que virá nas nuvens buscar. No tribunal de Cristo, que é onde será galardoado os santos, a conduta do crente, a igreja estará com Jesus. Nas bodas do Cordeiro, aqui o casamento, a união definitiva. A partir daqui, a igreja não sairá mais de perto de Jesus. A partir das bodas do Cordeiro, a igreja estará com Cristo na ceia do grande Deus que acabamos de falar. A igreja é vista na parousia, quando Jesus Cristo vem para destruir o anticristo. A igreja estará no trono com Cristo no milênio. Não é mais noiva, é esposa do Cordeiro. Que maravilha, que coisa mais linda. A igreja também estará com Cristo no juízo final. A igreja estará com Cristo na Nova Jerusalém e a igreja estará com Cristo por toda a eternidade. Eu quero fomentar, eu quero com que você fique atento para que você também venha participar. Você falar comigo assim: eu quero participar das bodas, eu quero estar com Cristo no milênio, eu quero estar com Cristo em toda a eternidade. Dois tipos de ceia: uma ceia que é as bodas do Cordeiro, que é um casamento, um banquete, e outro tipo de banquete, um banquete ruim, onde serão mortos aqueles que se levantarem contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha dar, meu Pai, um dia de salvação para essa vida. Que o Senhor venha, Pai, manter essa chama acesa. Que essa pessoa que está orando comigo venha ter, meu Pai, uma lamparina acesa e azeite de reserva em suas vasilhas. Meu Pai, que o Senhor não venha arriscar o nome deles do livro da vida. E não importa, Pai, qual seja o pecado que ele esteja cometendo nos dias de hoje. A Tua palavra diz que o sangue do Senhor, ele pode nos lavar, comprar e perdoar o pecado de toda a humanidade. Então perdoa pecados, Pai, que haja reconciliação, que haja salvação, que haja libertação, mudança de vida, mudança de comportamento, e que essa pessoa venha ter um encontro com o Senhor, e que ela não venha participar da ceia do grande Deus, mas que venha participar, meu Pai, das bodas do Cordeiro. Até amanhã, com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.